Bom, vocês estão em cima do meu livro, em cima de um negócio que eu espero que não caia, porque foi o único lugar que eu consegui achar pra gravar. Tá bem frio, tá? Se vocês puderam perceber, não sei se vocês perceberam, mas tá bem frio. Essa rua é muito movimentada, mas eu escolhi gravar aqui porque é uma rua muito linda da minha cidade. Eu queria aproveitar. Provavelmente eu vou ter que fazer vários cortes nesse vídeo, nesse áudio, porque vai ficar passando carros aqui. A vida é difícil de uma garota que só quer gravar seus vídeos explicando o que está acontecendo na vida dela. Enfim, esses dias eu li alguns comentários dizendo: nossa, eu queria ter uma vida leve assim, eu queria ser igual a Ingrid um dia. Bom, nesse momento da minha vida eu tô passando por uma situação bem desafiadora. Eu não vou falar difícil, porque eu aprendi com uma amiga que não existe nada difícil, apenas desafiador, porque a gente consegue passar por qualquer coisa nessa vida e superá-las. Então é isso, desafiadora, né? Eu não vou entrar em detalhes porque não envolve só a mim, envolve minha família também. É isso, não vou entrar em detalhes, mas é uma situação bem complicada. Mas em meio a tudo isso, eu ainda assim escolhi prestar atenção nas coisas boas que estão acontecendo na minha vida. E isso tem me ajudado a literalmente não surtar. Às vezes eu me surpreendo com a pessoa que eu tô me tornando, porque ainda existe umas vozezinhas na minha cabeça que querem que eu xingue, que querem que eu brigue, que querem que eu chore horrores e me despedace, me descabele, sabe? Tipo, que eu surte mesmo. Eu não tô dando tanto ouvidos a essas vozezinhas, porque, cara, eu não quero isso, sabe? Não quero mesmo, porque é tão difícil se recompor de novo, ir pro fundo do poço e depois ter que se, sei lá, se renovar de alguma forma e ter todo esse trampo pra ficar bem de novo, sabe? Isso exige muita energia mental, física, emocional, e eu não tô afim de gastar essa energia boa que eu cultivei por tanto tempo por causa de uma situação. Eu não quero entrar nesse ciclo de novo, sabe? É um ciclo horrível que eu com certeza não quero repetir tão cedo e talvez nunca mais na minha vida, porque eu quero conseguir me manter bem mesmo com um caos em volta de mim. Não sei se vocês me entendem. E o mais louco é que parece um teste da vida, sabe? Tipo assim, agora você é good vibes, dá paz, não se estressa tão fácil, né? Então toma essa merda aí, como que você reage? E eu descobri que o que me faz continuar forte, olhando para as coisas boas mesmo com um caos em volta de mim, é o meu propósito, porque isso aqui não é real, sabe? É como se fosse um grande sonho e parece que é real por causa dos significados que as pessoas deram pra tudo, mas o mais importante não é isso daqui. O mais importante é isso. E se você consegue manter a ordem dentro de si mesmo, você pode estar em meio a um caos total que, de alguma forma, você sempre vai encontrar uma força ali. Você sempre vai encontrar um motivo, uma razão muito forte pela qual vale a pena se manter em paz, sabe? Eu acho que a nossa própria paz é a coisa mais importante que a gente deveria colocar em prioridade sempre. Tipo, eu não posso deixar qualquer coisa ficar na frente da minha própria paz, sabe? Se eu não estiver bem, como que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Como que eu vou acordar todos os dias? Não dá, cara, tipo, porque eu ia ficar pensando o dia inteiro só naquilo que tá me incomodando, e isso ia me bloquear, ia me paralisar, eu não ia conseguir fluir no meu dia, não ia conseguir sorrir, ser feliz, porque aquilo ia estar lá na minha cabeça. E aí que tá a chave que a gente não tá achando há muito tempo na humanidade, entendeu? Porque sabe aquela frase que todo mundo fala que é muito famosa, tipo, cuidado, o que sai da boca tem poder? Pois é, literalmente, não só o que sai da boca tem poder, mas tudo que você pensa repetidamente por muito tempo da sua vida tem muito poder sobre você e a sua vida toda. Por isso que, mesmo com um monte de coisas ruins acontecendo na sua vida, mesmo coisa ruim acontecendo na minha vida, eu preciso olhar para as coisas boas que ainda tem e focar mais nelas, entendeu? Porque as ruins já estão lá, elas já existem, e focar nelas não vai criar uma solução, só vai trazer problema e dor de cabeça, literalmente, entendeu? Se no que a gente foca a energia flui, então eu realmente quero focar só nas coisas boas, porque é o que vai me trazer bem-estar, é o que vai me trazer paz e felicidade, sabe? Tipo, e as coisas boas também incluem as coisas ruins, porque no final das contas as ruins acabam sendo boas por me fazer aprender, por me trazer aprendizados, por me fazer crescer, amadurecer e não errar de novo, sabe? Em 2022 eu tô aprendendo a amar minha cidade, porque eu só reclamava, falava que não tinha nada pra fazer aqui. Mas literalmente agora que eu tô me permitindo sair e andar, eu tô vendo que a minha cidade é muito linda. E eu percebi isso também porque vocês começaram a falar: nossa, onde você mora? Porque essa cidade é muito linda, eu queria que a minha cidade fosse assim. E eu falei: nossa,
as pessoas que nem sabem onde eu moro estão valorizando e estão elogiando, então realmente eu acho que eu tenho que parar pra olhar isso, né? Eu acho que se eu não fosse youtuber, eu seria cigana, gente, com certeza, ou alguma coisa que, sei lá, tô sempre viajando, porque eu adoro simplesmente sentar e ficar observando a rua, as pessoas andando, e, tipo, a vida acontecendo, sabe? Eu acho que eu gosto da minha cidade, sim, diria que eu amo a minha cidade. Tá, agora eu acho que eu vou num café, ler esse livro maravilhoso e aproveitar minha própria companhia, entendeu? Porque o dia só está começando e é isso. Não deixem que nada apague a luz de vocês. Eu falei muitas vezes isso pra vários de vocês nos comentários do meu último vídeo, porque realmente é o que eu tô sentindo, sabe? Eu não vou deixar nada apagar minha luz e vocês deveriam fazer o mesmo, porque vocês são incríveis e não merecem sofrer. Agora são 4h40 e a gente vai na academia. Eu falo, e minha mãe. É isso, vou levar vocês junto comigo. E eu vou tomar meu pré-treino antes, porque é sempre bom, né, galera? É sempre bom dar uma energia a mais, porque hoje é dia de pernas. E eu sempre sofro, né? Porque perna são os treinos mais pesados que a gente tem. Então, pra quem pergunta, eu uso esse Go-Off. Queria que fosse patrocinado, mas não é. Eu sempre coloco 2 scoopzinhos desse tamanho. O cheiro é incrível, parece até um cappuccino, mas o gosto é horrível. Eu não gosto, pelo menos. Minha mãe tomou o veneno dela. Não é veneno. Chazinho da morte com gengibre. Olha como o dia tá lindo hoje, gente. O céu azul. Hoje eu tô todinha de verde. Deu vontade de pôr verde. Eu coloquei a calça verde, blusa verde. E é sobre isso. Eu disse pra vocês que eu ia usar só verde. Até a minha combuquinha de mingau de aveia é verde. Enfim, ontem eu filmei um pouco do meu treino pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem muita gente que gosta de ver isso pra se sentir mais encorajado, mais motivado pra ir treinar também. Nossa, fazer mingau de aveia com banana da terra é muito bom, gente. Fica docinho. Enfim, como eu sei que muitas pessoas gostam de ver meus treinos, eu filmo um pouquinho pra vocês, né? Não é tão detalhado como eu já fiz muitas vezes aqui no canal. A minha relação com
exercício físico mudou muito. Eu não tô mais preocupada com quanto que eu tô ganhando de peso, quanto que eu tô perdendo de peso, se eu tenho uma gordurinha aqui ou ali. Eu não tô mais me forçando aí quando eu tô muito cansada, só pra não perder um dia, sabe? Eu tô fazendo as coisas muito mais intuitivamente e, claro, com muito foco e determinação também, né? Porque senão a gente cai na preguiça, na procrastinação. Mas eu não estou me forçando a fazer coisas que eu sinto que meu corpo não quer fazer. Por exemplo, quando eu tô cansada, eu não vou me sentir culpada, eu vou me sentir mal por não ir treinar. Eu estou respeitando meu corpo. Eu nunca fui muito disso de peso, de me pesar e tal. Eu tinha mais uma noia de estética, né? Aparência, de olhar assim, tipo, querer ficar com uma barriga não sei o que, uma coxa não sei o que. E não tô mais assim. O que eu acho que tá facilitando o meu corpo ficar mais bonito de alguma forma, porque como eu não tô preocupada com isso, eu só vou no meu treino e eu dou meu máximo lá, entendeu? Eu pego o máximo de peso que eu consigo, eu tento ficar lá, presente, sabe? Tipo, fazendo tudo certo mesmo, não ficando todo no celular. Tem gente que só fica no celular na academia, sabe? Eu já fui desse tipo de pessoa, e eu não quero ser assim. Por eu estar focando mais nos exercícios e não nos resultados dos exercícios, eu tô tendo resultados. Olha que loucura, né? Eu tô muito feliz de estar tendo essa mentalidade mais intuitiva. Eu não fico me torturando por nada, sabe? Não fico me sentindo mal por nada. Pelo contrário, eu sou muito grata pelo corpo que eu tenho. Eu consigo ir na academia, que eu consigo andar, que eu consigo fazer minhas coisas e movimentar o meu corpo. Eu só dou o melhor que eu posso, cara. E isso é o melhor que você pode fazer por você. E eu também parei de seguir muita gente no meu Instagram. Parei de seguir, tipo, muita gente mesmo. Tipo assim, eu acho que tô seguindo umas 100 pessoas. E comecei a seguir pessoas que me agregam, que eu me sinto bem quando eu abro meu Instagram, sabe? Que me inspiram a ser melhor. E todas aquelas pessoas que eu me comparava, ou sei lá, alguma coisa assim, que não me sentia bem de alguma forma, parei de seguir, cara, e é muito melhor. É lógico que também diminuiu o tempo de celular, né? Melhor você não vir no Instagram, mesmo com pessoas legais. Mas quando você for, que sejam pessoas maravilhosas que vão te fazer bem. E é isso. Vou acabar de comer minha mingau de aveia. Eu vou começar esse dia assim, gente, todo de verde. Começar não, que eu já comecei bem mais cedo e eu tava ali fazendo uma meditação. Fiz todo meu ritualzinho da manhã, já até peguei um sol. Mas quando eu falo começar, é começar assim, fazendo alguma coisa, tipo assim, ação. Tenho que limpar a casa hoje, tenho que fazer um monte de coisa, gente. Então, é isso. Ultimamente eu tô respirando muito mais profundamente em vários momentos do meu dia. Às vezes quando eu percebo que eu tô ficando ansiosa, que eu tô ficando meio, sei lá, ou pensando em coisas que me deixam mal, eu começo a respirar muito profundamente e simplesmente esses pensamentos vão sumindo. É mágico, é literalmente mágico e eu amo isso. E é isso que a gente precisa fazer às vezes, sabe? A gente muitas vezes não vai ter força mental pra ficar pensando, nossa, vou focar nas coisas boas, vou agradecer pelas coisas que eu já tenho, que eu sou feliz e grata, porque às vezes você tá tão preso nos seus pensamentos negativos que você não tem essa força mental. Nesses casos, há muito tempo eu não tenho isso, ainda bem que eu não tenho força nenhuma pra fazer nada disso, mas se isso acontecesse comigo hoje, eu com certeza começaria a me permitir descansar, me permitir simplesmente sentir o que eu tenho que sentir. É um meio de encontrar paz em meio ao caos, porque aí você silencia tudo o resto e só presta atenção nos seus sentimentos. Por mais difícil que seja, né, a melhor escolha que a gente pode fazer, sabe, só descansar e sentir, tirar um dia de folga, não sei, fazer alguma coisa que te permita relaxar, não pensar em nada, não fazer nada, entende? Também uma das coisas que pode te fazer expressar isso ou começar a sentir a sua alegria de volta, a sua energia, é você fazer alguma coisa nova, sabe? Eu sei que muitas pessoas têm vidas corridas, que não conseguem entrar em curso, participar de eventos, essas coisas, e só tem um tempo mesmo quando chega do serviço e vai ficar em casa.
A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade, com membros em 150 países. Sério, eu já usei e eu recomendo muito porque é incrível, tem os melhores profissionais. Pra gente que tem uma rotina corrida e não consegue fazer cursos presenciais, eles pensaram nisso muito antes porque as aulas são curtas, dinâmicas e cheias de conhecimento. A plataforma inteira já está disponível com legendas em inglês, português, francês, espanhol e alemão. Então você que é brasileiro, não se preocupa porque, sério, eles pensaram em tudo. A Skillshare é uma plataforma para pessoas criativas e com vontade de aprender, explorar novas habilidades. Lá você vai encontrar aulas com temas variados, como ilustração, design gráfico, trabalhos manuais, freelancer, empreendedorismo e muito mais. Então, com certeza, você vai achar uma aula que vai se encaixar perfeitamente com o que você deseja. A aula que eu escolhi esse mês se chama Edição de Vídeo com Final Cut Pro, de iniciante para youtuber, com o professor Ali. Essa aula é muito enriquecedora para mim, já que eu também edito os meus vídeos no programa Final Cut Pro e amo aprender novas formas de editar e criar meus vídeos. Nessa aula eu aprendi muitas coisas, desde os melhores atalhos do teclado até como fazer animações manuscritas, que é algo que eu realmente estou amando aprender no momento. A melhor parte é que as aulas não têm anúncios, então a gente pode focar realmente em tudo que a gente está aprendendo ali e não ser incomodado com o anúncio. Eu fico muito feliz porque as primeiras 1000 pessoas que clicarem no link da descrição ou usarem o meu código vão ganhar 1 mês grátis de Skillshare Premium. Então, sério, vocês não vão se arrepender. Eu espero muito que vocês gostem desse presente incrível que a Skillshare deu pra gente. E é isso. Uou, vocês literalmente conseguem ver o sol aqui, ó. Raio de sol, que é melhor iluminador que isso.